Primeiro, para falar da reserva da Mangabeira, é importante dizer que se criou, né, o decreto, acredito que foi da semana passada, uma unidade de conservação, que são espaços territoriais protegidos, que tem algum elemento ambiental, algum bem ambiental a ser preservado. No caso da reserva da Mangabeira, são as mangabeiras, né, que é um elemento da flora. A unidade de conservação ela foi instituída pela Lei 9.985 de 2000. Existem alguns requisitos para se criar uma unidade de conservação. E a participação popular talvez seja o que mais chame a atenção na questão das reservas das mangabeiras. Eu recentemente fiz inclusive um artigo chamando a atenção da necessidade imperiosa da população participar, né, da criação, e não uma participação mediante ofícios aos órgãos, mas ouvir de fato a população. Passamos 2 anos reclusos por conta da pandemia e não recordo de audiências públicas voltadas para a construção, para a criação e para a implementação desse tipo de unidade de conservação. Talvez esse seja o maior gargalo e que é passível sim de nulidade. A criação de uma unidade de conservação é perfeitamente legal. Precisamos ver se os requisitos para se criar foram atendidos. Agora, a unidade de conservação é algo criado, né? A Constituição Federal, o artigo 225, já prevê, e a própria Lei Federal 9.985 de 2000 faz todo o regramento de uma unidade de conservação, porque são espaços que precisam ser preservados. E com o ato do Poder Executivo, se cria, assim como se criou o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, a Flona do Imbura, que é a Floresta Nacional do Imbura, em Socorro, assim como se criou o Parque Estadual do Marituba, lá no lado da Barra dos Coqueiros, Santa Amaro, e assim como tantas outras unidades de conservação que o Estado de Sergipe possui. Ocorre que, no caso da Reserva de Mangabeiras, ela é uma unidade de conservação municipal, criada pelo decreto do prefeito Edivaldo Nogueira. E que levanta polêmicas, por quê? Por que levanta polêmicas? Porque existem direitos conflitantes, aparentemente conflitantes, que é o direito de moradia do conjunto que há de se criar numa parte daquela localidade, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que são as reservas das mangabeiras. Então, há aparentemente um conflito. E tem que se haver uma conciliação a fim de atender o que se deseja com relação à reserva. E aí eu digo reserva no sentido estrito da palavra, ou seja, no conceito técnico trazido pela Lei 9.985 de 2000, e o direito à moradia, que é o conjunto habitacional. A área de preservação permanente talvez tenha-se o regime jurídico mais rígido, né, que são o que a gente ouve toda hora falar, APP. A gente tem a APP do Rio São Francisco, a gente tem a APP do Rio Real, a gente tem a APP do Rio Puxim, né, que são faixas que você conta a partir da calha regular do rio e que varia de 30 a 500 metros. E o sistema é rígido, porque você não pode construir, você não pode suprimir. É a regra geral, obviamente que tem as exceções. E a Lei 14.285 de 2021, ela trouxe uma novidade. Qual foi a novidade? Um tratamento diferenciado para as APPs em áreas urbanas. Porque até então, a APP em área urbana e a APP em área rural tinham o mesmo tratamento. Então você tem, por exemplo, a região do Mosqueiro, praticamente toda ocupada. Você tem alguns nichos de alguns terrenos que eles não estão sendo ocupados porque não se licencia pelo fato de ser uma área de preservação permanente. Obviamente que se licencia dentro das exceções, interesse social, baixo impacto, utilidade pública. E com essa nova lei, que na verdade é uma lei que trouxe alterações no Código Florestal, na Lei 12.651, é possível dar um novo tratamento a essa APP. Robéria, vai se acabar com a APP? Não. Ela, mediante um estudo, você pode reduzir essas APPs de área urbana. As APPs do Rio São Francisco, elas têm boa parte delas estão ocupadas. Porque o que é uma área de preservação permanente? É uma área
protegida, especialmente protegida, com vegetação nativa ou não, que tem uma função ambiental. Qual é a função ambiental? Preservar o recurso hídrico, preservar a biodiversidade, a estabilidade geológica, também tratar da questão do fluxo gênico da fauna e da fauna e também proporcionar um bem-estar às populações. Então, uma área de preservação permanente, ela tem uma função ambiental, ela deve ter essa função ambiental. E quando ocupada, você vê que à beira do Rio São Francisco, você não tem nem deixaram nem ali a PP uns 500 metros, né? Mas assim, você não deixou nem 5 metros, estão ocupando diretamente, praticamente dentro do rio. Até as ilhas, né? Estão sendo criados animais dentro do rio, né? E a sua pergunta é interessante porque a gente vê como é importante não ocupar essa área. A área de preservação permanente nas praias são as restingas, né? Tanto as restingas fixadoras de dunas, como os 300 metros de restinga, como foi assim considerado constitucional a resolução 303 de 2002 pelo STF. Então, as praias, na realidade, né, eu volto à questão da harmonização dos direitos, porque a gente tem ali a questão do comércio, de sobrevivência de várias pessoas, e a gente fala inclusive dos ambulantes, mas a gente também tem que a praia é um bem de uso comum do povo. E o acesso à praia é do povo, independente de ele querer ou não estar num quiosque, num bar. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, você observa que os bares têm um distanciamento um de outro, isso foi uma proposta que a AGU fez, e um dos elementos importantes era o distanciamento, eu acredito que era de 8 metros entre um bar e o outro, para que a população que não quiser frequentar um bar, um restaurante, e quiser ter acesso à praia, ela possa também ter acesso à praia. Outra coisa que foi feito ali, foi feita uma fossa selada, né, a fim de não contaminar o lençol freático, e limitou o tamanho dos bares. Mas com tudo isso, está judicializada. A Praia da Sarney está judicializada, a Orlinha da Coroa do Meio está judicializada, o processo está na fase final, em alegações finais, e há um pedido de derrubada, sim, né, o Ministério Público sempre vem com um pedido, mas não quer dizer que esse pedido ele vai ser acatado ou não pelo magistrado. A gente vai esperar a sentença e estamos muito esperançosos para que haja essa conciliação, né? Talvez com um plano de recuperação de uma área degradada, talvez com esse distanciamento que eu falei, até mesmo porque muitas dessas ocupações elas foram feitas exatamente pelo poder público, né? Foi o poder público que criou aqueles bares, né? Tanto da Sarney quanto da Orlinha. Só que se a gente for ampliar e entender e fazer uma interpretação sistemática do direito, e eu digo sistemática porque o plano tanto estadual como nacional de zoneamento costeiro permite a ocupação em orla marítima de alguns tipos de empreendimento. Bares é um deles, está lá, no decreto 5.300 de 2004. Com relação às APPs, como eu disse, o sistema é muito rígido, né? Mas a gente também tem que ver que praticamente não tem, né? Mais APP naquela região, né? Para falar dos condomínios, eu digo assim, os condomínios eles foram licenciados, né? Eles passaram pelo licenciamento ambiental do órgão ambiental. Sim. Então, pressupõe que o órgão ambiental verificou todos os aspectos ambientais e autorizou a instalação daquele empreendimento. Eu não posso afirmar acerca de condomínios X e Y, porque eu não sei qual é o distanciamento, eu não sei quais eram as características naturais antes. Com relação a Pirambu, eu acredito que tem a ver com a unidade de conservação que tem lá, que é a Redil Santa Isabel. Eu acredito, eu salvo engano, recordo de alguma coisa que eu li, que o condomínio havia ultrapassado os limites e tinha chegado na parte da unidade de conservação, que é do poder público, né? Certo. E a Praia da Costa, a senhora tem alguma informação? A Praia da Costa, a gente sabe que vai haver uma realocação, né, dos bares, o município da Barra dos Coqueiros
no processo, se eu estou falando de processo, conseguiu que fosse aprovado uma proposta de realocação, onde eles vão fazer uma estrutura muito significativa. E com relação às residências, o processo ainda não tem um direcionamento, mas é isso. Ela permitiria a questão dos bares, mas não a questão das residências? Não existe uma sentença. A gente tem tentado e buscado e defendido a possibilidade da REURB, né? Que é a regularização fundiária urbana. A gente tem batido, tanto eu quanto outros advogados no processo, para que o magistrado possa se convencer que é possível ficar mediante a regularização. Esse é um dos caminhos. Eu penso que quem está com a área regularizada junto à SPU, porque a área da União, né, a maioria ali está em terreno de marinha, e alguns têm a regularização devida, tá com um passinho na frente, melhor, né? Porque eu acredito que ninguém ali tem registro de imóvel. A maioria é recibo de posse mesmo. Quem paga IPTU? Quem paga IPTU regularizado à prefeitura? Pagava, né? Porque suspendeu a cobrança do IPTU. Ele tinha sido suspensa a cobrança do IPTU. Não valida, não legitima a permanência. Pode ser que eventualmente venha entrar com alguma ação a nível futuro contra o próprio município, mas com relação à permanência, às questões ambientais, o IPTU por si só não é capaz de legitimar a permanência da ocupação naquela área. Mas é um passo a mais, como a senhora bem falou agora, aquele que tem escritura... É um passo a mais para futuras demandas, penso eu. Há prazo, doutor, ou não? Veja, as questões ambientais, o dano ambiental, ele é imprescritível. Por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem assim, mas Robéria, a casa está ali há 50 anos, mas o dano ambiental, por incrível que pareça, ele não prescreve. Então você pode estar 100 anos, se o Ministério Público, como tutor do meio ambiente, tanto o Ministério Público Estadual como federal, quiser ajuizar a ação, ele vai ajuizar a ação. Por isso que ele ajuizou a Praia do Saco, a Praia da Caueira, a Praia da Bahia, Jatobá, Sarney, Texano e etc, porque ele tem não só legitimidade, como ele tem prazo, haja vista que não há prescrição para dano ambiental. Então, as pessoas que estão nesse momento nos locais, eles estão tendo a possibilidade ainda de ter uma decisão. Ainda não tem decisão nenhuma. Não tem decisão. A mais provável sair, está disputando, né? O Saco, que já foram apresentadas as alegações finais, estamos aguardando a sentença, e provavelmente a Sarney e Orlinha também teremos uma decisão ainda esse ano. Nós acreditamos, porque também está na fase final do processo. Praia da Costa não? Praia da Costa não. Não há nem possibilidade de sair agora ainda não. esse ano? Não, acredito que não. Veja que ganho, né? Lógico, na Praia do Saco não tem rede de esgotamento sanitário, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas não tem. O lençol freático, e aqui me permita meus amigos e colegas da área técnica, é alto da região de praia. E foi determinado a construção de fossas ecológicas ou fossas seladas. Veja, mediante o processo, já foi um ganho para o meio ambiente, porque eles antes lançavam, né, no solo diretamente os efluentes sanitários, e porque aquela fossa antiga, que é aquela fossa sumidouro, aquela que na verdade você só enterra os dejetos, eles foram substituídos por fossa selada, que é um recolhimento periódico, obviamente, que isso aí é provisório até que seja implantado a rede de esgoto, e uma fossa ecológica que também foi implantada. Então isso já é um ganho para o meio ambiente. Eu entendo que a própria criação de unidade de conservação na Praia do Saco, já que existe um manguezal muito vivo lá, é um ganho. Algumas compensações também são ganho. Eu penso que a derrubada é algo bem radical, né? A gente entende que a derrubada é algo radical, mas que tem elementos. Quando a gente fala da coisa, a lei
fria e morta, né? Se você pega a lei fria e morta, sem você fazer uma interpretação sistemática de outros direitos, como o direito à moradia, o direito ao turismo, o direito ao desenvolvimento econômico, porque você não pode, você tem que basilar, harmonizar. E quando você consegue harmonizar, você traz um meio ambiente ecologicamente equilibrado, fazendo aquilo que é possível fazer, né? Traz também o desenvolvimento, o turismo e também o direito à moradia. Porque você imagine uma casa situada no Rio São Francisco, no APP do Rio São Francisco. Uma única casa que a pessoa mora, e ali tem um conflito, né, aparente de direitos, que é o conflito do direito à moradia, que está lá um casal, vamos imaginar, de idosos que moram ali, que nunca soube, nunca aprendeu o que era a preservação permanente, e tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que diz que em área de preservação permanente você não pode construir, a não ser que seja de interesse público, utilidade, no interesse público não, interesse social, utilidade pública e baixo impacto. Então, harmonizar isso, que forma seria harmonizar isso? A construção de uma própria fossa, não poder aumentar o tamanho do imóvel, né? Tentar recuperar a mata ciliar da APP, são questões que a gente consegue conciliar, equilibrar. O que não pode, e aí eu digo de forma bem tranquila, é que a gente ocupe e utilize o meio ambiente de qualquer forma. Porque a gente já está vendo o retorno pelo próprio aquecimento global. As mudanças climáticas estão aí. Essa ocupação desordenada, o desmatamento desordenado, o uso e produção de combustível, que não são combustíveis, são biocombustíveis, mas são combustíveis que trazem poluição, a gente está sentindo na pele. Então, se a gente pode fazer um mínimo, e esse mínimo aqui, né, não contaminando o lençol freático e fazendo outras coisas, como o licenciamento ambiental, que é um instrumento de proteção muito valioso, porque quando você licencia uma panificação, você já coloca o filtro necessário para que aquela fumaça não polua, e assim a gente vai, é um trabalho aqui, um trabalho ali, mas não dá mais para ocupar como na época, depois da Segunda Guerra Mundial, onde valia tudo pelo desenvolvimento econômico, né? A indústria veio e foi assim, assolou de qualquer jeito, poluiu, contaminou, fez tudo, todos os estragos. Hoje a gente vai produzir, porque a gente está num país capitalista, a gente não pode esquecer isso, né? Eu até brinco quando alguém quer que eu fale de algum tema, aí eu digo, olha, nós estamos num país capitalista, a gente tem que produzir, né? Não vamos sair desse ambientalismo radical, que são assim que eu chamo os movimentos. Essa é a grande revolta dos réus das ações, né? Porque praticamente toda a infraestrutura básica foi colocada, inclusive energia elétrica, tudo, e de fato eram áreas sensíveis ambientalmente. Então, mas tudo isso é passível de discussão, como eu disse. Não temos sentença, não há uma sentença condenatória derrubando ou deixando de derrubar. Então, a priori, a gente observa, junta a documentação e a nível de futuro a gente discute. Lembrando que em área da União, né, a gente sabe que quando você não está regularizado, você se apossou da área da União. É importante deixar isso claro, porque a gente está falando aqui de recibo, a gente está falando de imóvel que não está regularizado junto à União, junto à SPU, então já nos fragiliza enquanto morador, né? A preocupação com o recibo e ocupação em terreno marinho. Nele eu sempre estou dando alguma informação, seja sobre APP, seja sobre unidade de conservação, sobre supressão, falando inclusive dos crimes ambientais, que eles existem, por mais que seja de menor potencial ofensivo, eles existem, né? A gente pode ganhar ação, mas você tem todo um trâmite de responder na justiça, porque fez uma besteirinha, às vezes suprimiu, não sabia que precisava de uma autorização, às vezes o tamanho da área, nem uma autorização, era uma dispensa de licença. Mas os meus artigos, eles são mais jurídicos, né? São artigos jurídicos e artigos científicos. Então, assim, eu tenho, né, no consultor jurídico, um artigo falando exclusivamente da reserva da Mangabeira, falando da importância e da necessidade da participação popular na construção. E outros artigos, como o da cassinicultura, né, que foi também uma conquista nossa, vamos dizer assim, que no início não queriam que a cassinicultura em área de mangue, que a agricultura não podia, e a gente defendendo a nossa tese, graças a Deus, tanto no TRF como aqui na Justiça aqui já se acolheu o fato de as áreas consolidadas, ou seja,
feita a cassinicultura antes de 22 de julho de 2008 poder permanecer. Eu não tenho como fugir da participação popular numa construção tão importante como essa. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. E o dever de defender e proteger não é só do poder público, é da população. Então, ela precisa ser ouvida. No Estado Democrático de Direito, chamado Brasil, ela precisa ser ouvida. E se ela não é ouvida, estamos em perigo a nossa democracia.